Olá, iremos falar sobre a abiogênese e os experimentos de Redi e de Pasteur. Em busca pelo entendimento sobre a origem da vida, tivemos vários cientistas, e dentre eles, o Aristóteles, filósofo grego que viveu até 332 a.C., que também estudou sobre a reprodução animal. Além dele, outros cientistas tentaram comprovar através de experimentos a teoria da abiogênese. Antes de falar dos outros cientistas que eram a favor, defendiam a abiogênese, é preciso esclarecer o que é a abiogênese. Bom, a ideia principal da abiogênese é que os seres vivos eles surgiam espontaneamente a partir de uma matéria bruta, de seres inanimados, ou seja, sem vida. Então, dos cientistas que fez experimentos para provar a teoria da abiogênese foi Van Helmont. Ele era um médico de Bruxelas e ele acreditava ter encontrado a fórmula da vida. Qual é o experimento dele? Ele colocou algumas roupas sujas em um recipiente e em cima dessas roupas sujas ele colocou alguns ramos de trigo. Depois de 21 dias, quando ele abriu esse local onde ele colocou esse recipiente, o que aconteceu? Ele encontrou camundongos, entre outros micro-organismos. Então ele acreditava o quê? Que esses micro-organismos, esses seres vivos, eles haviam surgido espontaneamente a partir daquele experimento. Por que roupas sujas e não roupas limpas? Porque ele acreditava também que deveria ter uma força vital. E essa força vital, esse princípio ativo, estaria, nesse caso, no contato dessas roupas com um indivíduo, um ser vivo. Na tentativa também de comprovar a teoria da biogênese, John Needham, um naturalista inglês, ele fez um experimento no qual, em um recipiente, ele colocou um caldo nutritivo e ele fechou com uma rolha esse caldo nutritivo e ferveu o caldo por 30 minutos. Depois de algum tempo, foi possível perceber que havia micro-organismos nesse caldo nutritivo, ou seja, para ele tinha conseguido provar que esses micro-organismos eles surgiram espontaneamente, já que a fervura por 30 minutos seria suficiente para eliminar os micro-organismos que existiam no caldo nutritivo anteriormente. Entretanto, esse experimento de Needham ele levou críticas, principalmente de Spallanzani, que é outro cientista, por conta do tempo de fervura. Spallanzani dizia que não era suficiente 30 minutos para eliminar os micro-organismos e também pelo modo de fechamento, com a rolha, não seria eficiente. Em contrapartida à teoria da abiogênese, havia alguns cientistas que tentavam comprovar outra teoria, que é a teoria da biogênese. Ao contrário do que se pensa a abiogênese, que os seres vivos eles surgem espontaneamente, a biogênese acredita, a ideia principal é que os seres vivos eles não surgem espontaneamente, eles surgem a partir de outro ser vivo pré-existente. Um dos cientistas que tentavam comprovar a biogênese era Redi. Qual é o experimento de Redi? Ele pegou 2 recipientes, colocou um pedaço de carne nos 2 recipientes, entretanto, um recipiente ele deixou aberto e o outro ele fechou com uma gaze. O que aconteceu? Depois de algum tempo, no recipiente aberto, na carne haviam várias larvas e outros micro-organismos, enquanto no recipiente fechado com a gaze, na carne não havia nenhum micro-organismo. Então ele conseguiu provar o que a partir desse experimento? Que o recipiente aberto haviam aparecido micro-organismos por conta do contato com seres vivos do exterior, teriam depositado aqueles micro-organismos ali. Entretanto, no recipiente que estava fechado com a gaze, apenas micro-organismos nasceram na parte externa, na gaze. Com isso ele quis provar também que aqueles micro-organismos teriam sido depositados por seres vivos do exterior, já que dentro do recipiente, na carne, não havia nenhum micro-organismo. Na tentativa de derrubar o experimento de Needham, ou seja, de ir contra a teoria da abiogênese, um cientista chamado Spallanzani ele fez na mesma metodologia de Needham um experimento, entretanto usou algumas técnicas diferentes.
Ele, em um recipiente, ele colocou caldo nutritivo também, entretanto, ele ferveu esse caldo nutritivo não por 30 minutos, e sim por 1 hora. E ao invés de fechar com uma rolha, esse recipiente, ele fechou hermeticamente. Ele queimou a boca do recipiente de vidro, fechando hermeticamente, ou seja, sem deixar que o ar entrasse no recipiente. Depois de algum tempo, foi possível perceber que não haviam surgido nenhum micro-organismo. Então, para ele tinha provado que a teoria da abiogênese ela não é efetiva. Em seguida, ele quebrou esse recipiente e depois de algum tempo apareceram micro-organismos. Então, ele disse o quê? Que é o contato com os seres exteriores, os seres vivos exteriores, que haviam depositado aqueles micro-organismos ali e não teriam surgido espontaneamente. Entretanto, esse experimento também houveram críticas, porque, segundo os cientistas da abiogênese, esse experimento não era efetivo porque havia quebrado a força vital. O contato com uma força exterior, com um elemento exterior, que por conta de ser hermeticamente fechado, não poderia ser efetivado, ou seja, ele não conseguiu convencer a comunidade científica da biogênese. A teoria da biogênese só viria a ser realmente comprovada e aceita a partir do século XIX, com os experimentos do químico e microbiologista Pasteur. Bom, qual foi a experiência de Pasteur? Em um recipiente, ele colocou também o caldo nutritivo, aqueceu até que esse caldo nutritivo fervesse, em seguida ele entortou e alongou o gargalo, na tentativa de que pudesse haver esse contato com a força vital, que nesse caso seria o ar, entretanto que os micro-organismos, alguns seres vivos, eles não tivessem acesso ao caldo nutritivo. Em seguida, ele deixou por um tempo e foi possível comprovar que não haviam micro-organismos nesse caldo nutritivo. Além dessa experiência, após, ele quebrou esse gargalo, essa parte alongada, e deixou por um tempo. E a partir daí, começaram a surgir, a nascer micro-organismos. Então, a partir desse experimento, ele conseguiu comprovar que o que fazia com que esses micro-organismos aparecessem era o contato com outros seres vivos do exterior, e não o contato com essa força vital, ou que esses seres vivos surgiu espontaneamente. Entretanto, o experimento de Pasteur, apesar de ter comprovado a biogênese, deixou uma dúvida, já que todo ser vivo ele não surge espontaneamente, ele surge a partir de um outro ser vivo pré-existente. De onde teria surgido, como teria aparecido o primeiro ser vivo?